Olá, eu sou Cristina De Luca, editora da The Shift, e falo aqui do estúdio Febraban Tech Trends durante o Febraban Tech 2024, principal evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Vamos falar agora sobre um assunto que preocupa tanto os players do setor quanto os clientes de serviços financeiros no Brasil: segurança. Para conversar com a gente sobre as tecnologias que auxiliam na redução de fraudes, convidamos Leonardo Linares, vice-presidente sênior de soluções para clientes da Mastercard, e Walter Faria, diretor adjunto de serviços da Febraban. Graduado em Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Gestão de Negócios pelo INSEAD, Leonardo tem ampla experiência em posições de liderança em empresas nacionais e internacionais de consultoria de negócios em telecomunicações, atuando nas áreas de estratégia corporativa, produtos, vendas e marketing. Já o Walter, o nosso segundo convidado, é pós-graduado em serviços bancários pela USP e atua na Febraban há mais de 30 anos, coordenando as áreas de prevenção de fraudes, tanto documentais quanto eletrônicas. Olá, Leonardo e Walter. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Walter, nós escutamos falar diariamente sobre fraudes e golpes diversos, né, em usuários do sistema financeiro. Quais os principais tipos de fraudes experimentados hoje pelos clientes e pelos bancos? Bom, infelizmente as pessoas acabam por serem acionadas pelos golpistas através do que nós chamamos de engenharia social e caindo nos golpes. Então, o que nós temos? O golpe do WhatsApp, a pessoa acaba mandando para você, se passando por uma pessoa conhecida e pedindo para fazer uma transferência de dinheiro. Golpe do falso presente, né, em que você recebe numa data específica o presente e acaba passando um cartão ali numa maquininha que está com o visor danificado e você não enxerga o valor e passa valor superior. Falso motoboy, que vai retirar o seu cartão e pede para você não cortar o chip. Né, golpe de falso investimento, em que pede que você faça um investimento com retorno rápido, né, e vai incentivando você a investir cada vez mais, ou até incentivando você a trazer outras pessoas para dentro desse tipo de golpe, que é uma pirâmide financeira. Quando chega num determinado patamar de recursos que você transferiu para o golpista, ele simplesmente desaparece e você perdeu todo o recurso. Então, assim, as pessoas, os golpistas, elas são muito inventivas. E tratam, envolvem as pessoas que caem no golpe de uma forma muito assim, eficiente, psicologicamente eficiente, né? E muito se baseando também no que as pessoas... Verossímil, né? Muito verossímil. E muitas vezes esses golpistas se baseiam nas informações que as próprias pessoas colocam nas mídias sociais. Então ele tem ali todo um ferramental para poder fazer esse processo de convencimento e a pessoa acaba por passar ali seus dados financeiros, ou mesmo fazendo uma transferência como se acreditando que estivesse fazendo uma transferência para um lugar correto. É interessante porque você falou tanto de fraudes offline como de fraudes no digital, né? Exato. O digital tem crescido bastante. A minha mãe caiu numa dessa da rede social no digital. E aí a gente limitou, né? Vamos lá. Leonardo, ainda para tentarmos traçar um cenário de fraudes no Brasil, existe alguma pesquisa da Mastercard voltada para fraudes e ataques cibernéticos no Brasil que ajude a dimensionar essas ameaças? Sim, a gente tem. A gente faz recorrentemente uma pesquisa, né, o Barômetro de Segurança Digital da Mastercard, no qual a gente entrevista empresas para entender como que elas estão endereçando o tema de cibersegurança, de segurança digital. Né? Acho que é até interessante comentar, né, alguns dos últimos achados, né, dessa pesquisa, conclusões que a gente pode chegar. Hoje, ao ouvir as empresas, a gente identificou que 64% das empresas reportaram nessas entrevistas que elas sofrem ataques cibernéticos com uma frequência média ou alta. Então, de certa forma, essa ameaça que a gente fala, né, e muitas vezes ela fica quase que intangível, as empresas realmente estão vivenciando e estão observando esses ataques acontecendo no dia a dia. Então, ela não é só uma ameaça, ela é uma realidade. Acho que essa é uma das primeiras conclusões.
Por outro lado, quando a gente vê as empresas, né, muitas delas, né, dado da pesquisa, cerca de 79% das empresas têm um plano, né, para quando sofrem ataques cibernéticos, mas 36% somente delas tinham feito um teste relacionado a esse plano nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa. Então, de certa forma, só vão descobrir se o plano vai dar certo no momento do ataque. Então, a gente também procura trabalhar com as empresas e conversar para trazer esse educacional de que esses testes precisam ser feitos, né? E, por fim, talvez uma terceira conclusão, a dificuldade em formarem e achar profissionais, em conscientizar as pessoas dentro das empresas para esse risco. Porque, no fim, qualquer elo fraco, qualquer funcionário que adote uma prática que dê uma vulnerabilidade de segurança acaba abrindo uma porta para o fraudador. Então, hoje a gente também vê aí que 48% das empresas reportaram ter muita dificuldade em fazer essa conscientização com seus próprios funcionários. É que a gente acaba chegando à conclusão que, por mais tecnologia que a gente coloque, o elo fraco continua sendo a pessoa, né? Nas duas pontas, tanto interna quanto lá na ponta do cliente. Vou passar para você agora, Walter. As fraudes financeiras das mais variadas natureza ganham sofisticação dia a dia, como você falou aí. Como é que funciona essa engenharia social? Bom, como eu falei agora há pouco, o golpista ele vai no elo mais fraco, como você terminou de falar agora. Porque os aplicativos dos bancos, os sistemas operados, o Pix, que é o principal meio de pagamento atualmente, desde a concepção até a instalação dos aplicativos dos nossos celulares, eles são extremamente seguros e são agregadas várias camadas de segurança no momento que você está fazendo uma transação. Em vista disso, o golpista teve dificuldade de acessar aqui. O que ele faz? Ele vai para o elo mais fraco, como o Leonardo falou, é a pessoa. Então ele procura os clientes, via de regra, eles procuram as pessoas mais idosas, que não têm tanta convivência com tecnologia, e envolvem a pessoa, né? E conseguem obter ali os seus dados, tanto os dados relativos à sua identidade civil, quanto os dados relativos ao acesso bancário. E daí, com esses dados, eles conseguem fazer as transferências que eles pretendem. Além desse fato, nós temos também a fraude, né, que é quando não há, a pessoa não passou nenhuma informação e o golpista consegue acessar de alguma forma os dados financeiros. E também, infelizmente, a gente tem o sequestro, extorsão mediante sequestro, né, que aqui em São Paulo tivemos um boom aí, a questão de um ano e meio atrás, onde a pessoa era sequestrada para abrir o celular e fazer as transferências, né? Então, assim, o elo mais fraco acaba sendo sempre a pessoa. Com certeza. Leonardo, como é que as soluções de prevenção a fraudes trabalham para detectar e impedir que esse tipo de fraude aconteça? Tá. Cristina, eu diria que a gente trabalha em camadas, né? E basicamente em 4 grandes pilares de atuação, né? O primeiro dele é de monitoramento sistêmico, né? Que é identificar esses elos fracos nas cadeias, né? E aí não só dentro das empresas, como da rede de parceiros e fornecedores, né? Então existem soluções para isso hoje nesse pilar de monitoramento das vulnerabilidades. Acho que essa é uma primeira camada em que a gente atua. A outra é você identificar as partes que estão efetuando uma transação ou qualquer tipo de relacionamento comercial, né? Então, aí a gente trabalha muito com soluções de identificação, seja da pessoa física, né, com biometria, hoje biometria comportamental, inclusive. Perfeito. Você consegue identificar os padrões de como a pessoa segura o celular, como ela tecla, né, que erro ela comete ao digitar. Isso você vai gerando inteligência e escoragem para dar um maior ou menor risco para aquela transação, né? E também a parte de identificação de dados, né? Os próprios dados que estão sendo informados naquele momento, né? Muitas vezes eles vêm por engenharia social, como o Walter falou, aí fica difícil de você atuar preventivamente, mas a gente identifica isso também. A gente parte para a parte decisória, que é o momento de você realmente viabilizar, né, uma transação, seja ela de pagamento, seja uma transação comercial. E aí entram ferramentas, seja de, né, tokenização, para você conseguir ter uma referência que o dado não vaze, a escoragem com inteligência artificial, né, de risco daquela transação. E com tudo isso você vai aprendendo. Para chegar no final, você retroalimenta esse sistema com dados para poder melhorar todos esses processos e essa inteligência, porque é
uma batalha constante. Eu digo que é uma corrida de gato e rato, né? E você está sempre ali atrás. Sempre atrás. Porque os golpistas são muito, muito criativos. Então... Eu escutei uma frase agora há pouco numa palestra aqui, que nós, enquanto empresas e sistema financeiro, para a gente fazer um processo de combate à fraude, nós temos que fazer toda uma análise de normativos, regulamentos, né? Os golpistas, eles têm as informações livres a todo momento, então eles têm um ferramental muito fértil na mão para poder fazer o processo de golpe e fraude, né? Enquanto que a gente tem que ir a passo, verificando LGPD, verificando uma série de outros regulamentos. É por isso que a Febraban tem investido tanto na conscientização dos clientes. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Bom, nós na Febraban trabalhamos constantemente na conscientização dos clientes. A cada data comemorativa de mês, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday. Então, nós, Febraban e os bancos, nós saímos massivamente comunicando aos nossos clientes sobre quais os tipos de golpes que podem acontecer nesse momento e como a pessoa tem que se precaver. Isso nós fazemos comunicação direta dos bancos com seus clientes. Febraban faz a comunicação para o público e anualmente nós fazemos uma campanha que nós chamamos Pare e Pense Pode Ser Golpe. Então tivemos uma campanha agora no final do ano até o mês de fevereiro, já estamos iniciando planejamento para a próxima campanha entre 24 e 25, que é uma campanha mais ampla, que nós vamos à mídia televisiva, jornais, tudo, também para esclarecer o público. Porque, na nossa concepção, o trabalho de conscientização constante do cliente faz parte para que ele não venha cair no golpe. Apesar de todo esse investimento que a gente faz, infelizmente, nós temos ainda pessoas que acabam concedendo todas as suas credenciais para o golpista. E a gente só percebe depois que concedeu. Que é o problema. E complementando, o sistema financeiro investe cerca de 4,7 bilhões de reais em sistemas de prevenção e segurança para que o nosso cliente, ao entrar no aplicativo, tenha toda a confiança que aquele aplicativo está seguro, ele pode fazer suas transações tranquilamente. E nessas duas frentes é que a gente tem trabalhado aí para tentar reduzir esse volume enorme que nós temos de golpes de fraudes. Ontem eu vi uma frase muito interessante que falava exatamente sobre essa questão da cibersegurança e da segurança, que você precisa dar para o cliente a sensação de segurança, né? E tirar a fricção, porque tudo tem que ser muito rápido. A biometria comportamental ajuda muito, porque ela fica ali escondidinha, mas você de alguma forma está olhando e autenticando se aquele usuário é quem realmente diz ser, né? Isso é muito importante. Aí eu queria te perguntar, Leonardo, quais são hoje as soluções mais procuradas pelos bancos, né, instituições financeiras, quando o assunto é segurança? Tá, ok. Acho que você já tocou numa delas aqui, né? As ferramentas de autenticação e de biometria hoje, elas estão bastante disseminadas, são bastante populares, elas vêm em constante evolução, né? Como eu comentei, você tocou aqui, né, naquele balanço entre você tirar a fricção e garantir a segurança. E é um pouco disso, você com base em dados, né? E aí você entra soluções de modelagem, de inteligência de dados, você consegue identificar um eventual aumento ou redução do risco de uma determinada transação e a partir dali você insere ou não uma fricção para o consumidor, né? Que ele pode ter que fazer uma nova autenticação, ele pode ter que colocar uma senha temporária. Então, acho que as soluções de autenticação e biometria ligadas à inteligência de dados e modelagem são hoje uma prática muito comum e a gente tem muitas soluções nesse sentido. Vindo para o lado do monitoramento de ecossistema, a gente tem uma solução chamada Risk Recon, em que você faz um mapeamento da cadeia dos seus fornecedores para identificar a vulnerabilidade do lado deles. Isso é uma fronteira adicional que a gente está trazendo também para procurar esse elo mais fraco. E a gente comentou um pouco aqui, acho que tem muita solução. Tokenização, hoje se fala muito, né, de várias formas de tokenização, mas basicamente nada mais é do que a representação, né, de um ativo ou de um cartão, no caso, em que você muda aquele número, ele pode ficar armazenado, né, num site que você às vezes não conhece tão bem a segurança, mas é um número que vai ser utilizado só uma vez. Se aquele número vazar,
você não compromete o cartão como um todo. Então essas são algumas das várias tantas que tem por aí e seguem vindo mais, porque, como a gente falou, é uma corrida de gato e rato. O importante é a gente olhar para as tecnologias que estão vindo e acrescentar cada vez uma camada extra, tirando a fricção, né? Então, fica escondido, a gente não vê, mas a gente está seguro e passar essa sensação de segurança é muito importante. A gente está chegando no final, eu queria fazer uma pergunta para os dois. O que podemos esperar aí para o futuro, né? Já que a gente está olhando para frente, como é que a gente pode aumentar essa colaboração entre quem está precisando fornecer um serviço seguro e o cliente que quer usar esse serviço com segurança? Vou começar com você, Val. Bom, nós, enquanto sistema financeiro, nós estamos procurando trabalhar em colaboração com as mais diversas entidades, públicas e privadas, para que nós tenhamos aí uma efetiva troca de informações, para que a gente consiga, ao menos, bloquear o máximo possível esse tipo de ocorrência. Então, nós temos um acordo com a Polícia Federal, que se chama Projeto Tentáculos, onde os bancos já trocam informações para poder chegar nos golpistas. Estamos trabalhando na ampliação desse acordo com as polícias civis estaduais. Estamos conversando com alguns ministérios públicos também para que a gente tenha ferramentas do judiciário para nos auxiliar a penalizar, né, o golpista. Alguns projetos de lei que nós estamos também apoiando, que traz a questão de penalização de golpista, a penalização de quem empresta conta para que o dinheiro saia do sistema financeiro. Então, a nossa visão é trabalhar, além de toda a ferramental tecnológico, né, como o Leonardo colocou, em acordos de cooperação para troca de informações, para fortalecer e enriquecer essas informações e tentar bloquear a ação criminosa. Uma vez conversando com um banco, eu fiquei muito impressionada, e era um birô de serviço, como vocês são, da forma e da facilidade como os criminosos levam uma pessoa, às vezes, a alugar um carro, por exemplo, né, para cometer um crime, porque ele está ali, aquela pessoa está pressionada, ela vai lá, empresta a identidade dela, e isso acontece no sistema financeiro demais também, né, para lavagem de dinheiro e para tudo. E então... Exato, vocês tocaram em dois pontos importantes aqui, né? O Walter comentou, eu vejo um futuro com muito mais colaboração. A gente já vem evoluindo nessa frente de colaboração, acho que evoluindo muito mais para isso, porque o fraudador hoje em dia, ele não é mais amador. A gente tem aquela imagem, né, de um fraudador atuando solitariamente ali, buscando fazer algo no quarto escuro. Isso não é mais a realidade. Hoje existem grandes organizações fraudadoras, né? Organizações realmente criminosas que elas não têm algumas amarras que as empresas, né, legítimas têm. Então elas acabam operando com mais liberdade, com velocidade, colaboram entre si. Então é fundamental que as empresas e o sistema financeiro também estejam colaborando para poder contra-atacar essa ameaça que está aí. E aí eu vejo a colaboração, a gente falou aqui, em alguns aspectos, né, no aspecto tecnológico, sem dúvida, o aspecto de processos, né, que envolve a questão de dados, e o aspecto educacional, não só para os funcionários das empresas, mas também para a população em geral, que no fim acabam sendo muitas vezes as vítimas desses golpes aí que vem ganhando escala. Então, sem dúvida, passa aí por um futuro mais colaborativo em diversas frentes. Muito obrigada, Leonardo, Walter, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Acho que é um assunto que realmente interessa para todo mundo, né? Eu agradeço demais também quem está acompanhando essa entrevista gravada aqui no FEBRABANTEC 2024, estudo FEBRABANTEC Trends. Até mais.